Uma breve explicação do texto do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28, a respeito da possibilidade de contatos com os mortos. Diz o texto, aqui no capítulo 28, eu vou ler a partir do número 6, versículo de número 6, e aí nós vamos discorrendo a partir da leitura. Eu vou comentando aqui os pontos que são aqueles principais. Diz assim o verso de número 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Nós já percebemos aqui que quando Saul, ele quis consultar a Deus, pelos meios principais que Deus falava com o povo naquela época, que era por sonhos, Urim e o Tumim, não se sabe exatamente como funcionava isso, mas eram meios, que naquele tempo Deus dava respostas ao povo, positivamente ou negativamente. Alguns acreditam que eram algumas pedras, até mesmo no peitoral, que ia no peitoral ou na vestimenta do sumo sacerdote, e por ali Deus falava com o povo. E nem por profetas. Então, os três meios principais aqui, Deus não responde a Saul. Bom, já vemos aqui então que Deus se recusou a falar com Saul. Verso 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tinha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para que me faças matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor e disse: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Então já começa aqui o Saul mostrar com quem que ele queria falar. Verso 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Comportamento já que ela mesma mostra de espanto. Ela jamais esperava que ela mesma conseguisse falar com o próprio Samuel. Porém, o texto prossegue e diz assim: e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E a dificuldade aqui é porque o verso 12 vai dizer que a mulher, ela viu a Samuel. Porém, no verso 12, ela ainda não tinha visto Samuel. Mas o escritor, já sabendo de tudo, adiantou aqui que a visão que ela teve, e o verso seguinte, o 14, vai dizer que o próprio Saul é que deu a entender que era Samuel. Então, há essa dificuldade, porque quem escreve já sabendo de tudo. Não é uma pessoa não foi o Saul que relatou, não foi a feiticeira que relatou. Então, é o escritor que já sabia de toda a história. Então, no verso 12, ele já adianta que a mulher viu a Samuel. Mas aqui ela mesma vai dizer, com a pergunta de Saul, o que ela via, ela disse: eu vejo deuses que sobem da terra. Ela não disse que era Samuel mesmo. Verso 14 diz assim: e lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Aí que é a questão. Então, de fato, ela não sabia. Ela viu, a visão que ela teve foi um homem ancião, envolto numa capa. Aí o texto vai dizer, no verso 14, a segunda parte: entendendo Saul que era Samuel. Então, quem deu a entender foi o próprio Saul, porque é o que ele buscava. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul. Aí aqui continua o relato histórico, não é uma norma.
é um relato daquilo que estava acontecendo, ou pelo menos daquilo que Saul estava querendo que acontecesse, que aparecesse Samuel. Então é por isso que a narrativa começa, que Samuel disse a Saul, pois o escritor está narrando o fato acontecido lá, que era ele se comunicando com um espírito. E aí diz assim, Samuel disse a Saul, por que me desinquietastes? Então a gente já percebe algo estranho aqui. Se de fato era Samuel, como Samuel estava inquietado? Ele estava num lugar de tormento, né? Então a gente já percebe uma certa contradição aqui naquilo que a Bíblia vai ensinar a respeito dos servos de Deus, o lugar intermediário, né? Como eles estão, um lugar não de tormento, e sim de descanso. Então a gente já percebe uma contradição. Já falando do que a Bíblia ensina, quando um texto ele entra em contradição daquilo que em outra parte da Bíblia ela ensina, então a gente percebe que tem algo errado nessa abordagem. Por exemplo, no capítulo 18 de Deuteronômio, do verso 9 até o verso 12, há uma proibição de Deus que os filhos de Israel eles consultem, né, necromante, mágicos, gente que consulta os mortos, né? Então já é uma proibição essa prática aí no povo de Deus, no povo de Israel. E aí, mas continuando então aqui no verso 15, disse assim, vou retomar, Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito um inimigo? Nós percebemos que o diálogo ele continua. Porém, nós sabemos que é impossível que tenha sido Samuel por conta do ensino macro que a Bíblia ela expõe para a gente, tanto na boca de Jesus, lá em Lucas, quando Jesus ensina ali a respeito do rico e do Lázaro, dizendo que os mortos não poderiam retornar para falar com os vivos, né? Quando o rico ele pede para que Abraão envie Lázaro, para que Lázaro possa voltar, porque ele tem 5 irmãos e eles precisam saber daquela realidade do tormento. Então é dito ali que os mortos não poderiam nem passar de um lado para o outro, ou seja, do paraíso para o Hades, nem do Hades para o paraíso, e nem muito menos retornar à terra. Né? Eles tinham a palavra de Deus e eles tinham que ouvir a palavra de Deus. Então aqui há um ensino já contraditório com essa possibilidade de se comunicar com os mortos. Então não tem como a gente afirmar isso. É uma doutrina que ela é antibíblica, essa possibilidade. Agora nós sabemos, inclusive também pela carta de Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, que espíritos, eles conseguem se transfigurar, eles conseguem se passar até por anjos, e anjos de luz. Então nós sabemos que são atividades demoníacas onde aparecem para as pessoas até mesmo uma forma estética dos seus parentes e etc. Nós estamos falando aqui de espíritos que eles têm sabedoria e capacidade sobre-humana, né, que são esses espíritos enganadores. Então não tem, o texto em si ele já mostra para nós aqui algumas não só contradições, mas alguns pontos assim até surpreso das próprias pessoas envolvidas, né? Algo que se dá a entender, não é algo que se afirma, não é algo doutrinário, é só a narrativa daquilo que aconteceu ou supostamente aconteceu lá no tempo de Saul. Tá? Então essa é a breve explicação a respeito dessa passagem e da impossibilidade da comunicação com os mortos, e sim a possibilidade que demônios, espíritos malignos possam estar de fato, a Bíblia alerta isso, enganando as pessoas.